Apesar de falar de coisas muito novas, mas as competências ainda continuam sendo as mesmas, me parece. A habilidade de você reconhecer, você falou no caso competência, né? Ou habilidade, eu diria. Pronto. A habilidade de você pensar bem, ou pensar de passo a passo de como resolver um problema. Método científico cartesiano, ou método de pensamento analítico. A capacidade de resolver problemas por etapas. Outro ponto, saber quais são as variáveis úteis para resolver determinado problema. Depois, me parece que uma terceira, ordenar quais ferramentas eu vou utilizar. E por fim, a elaboração. Agora, claro, isso são as habilidades, mas tem um conjunto de, vamos dizer assim, apps, para deixar a conversa mais informatizada, que se precisa instalar. Quais são apps? Conhecimento em ciências humanas, conhecimento em ciências naturais, matemática e linguagem. Por quê? Porque isso é o básico para se viver no mundo. É conhecer como o mundo funciona de maneira natural. Depois, quando eu falo mundo, eu falo em condição cosmológica. É entender como eu posso transmitir isso a partir da linguagem oral, falada ou linguagem matemática e depois entender como esse tipo de conteúdo, homem, sujeito, homem, objeto, homem, ser material, interfere e faz produzir a sua identidade de homem. Aí é que entra as ciências humanas. É o básico, podemos dizer assim, é o que é antigo, mas me parece que é o que funciona. E isso, a meu ver, se chama ensino criativo. Por quê? Porque você só consegue criar se existe uma base antes. Não tem como criar do nada. Tem que se ter o fundamento. Para se quebrar uma estrutura, tem que se ter uma estrutura. É por isso que dizem que Nietzsche é o filósofo do martelo. Por que Nietzsche era um filósofo do martelo? Porque ele tem uma estrutura para quebrar. Se você não tem estrutura, não se quebra nada. Esse é o ponto. Talvez esteja sendo até conservador, tradicional, ou muito tradicional nesse ponto. Mas eu acredito que a base epistemológica tem que ser essa. Para produzir, para você saber o que perguntar. Porque a habilidade de saber perguntar é uma habilidade filosófica desde Sócrates. Mas Sócrates tinha consciência do que não sabia. E é paradoxal. Ele tinha consciência do que não sabia porque ele sabia de alguma coisa, sabia que o que ele, abre aspas, tinha em sua mente era insuficiente para explicar o mundo. Aí é que tinha as perguntas. Eu acredito que o primeiro ponto é a base.